Boa noite, pessoal. Estamos dando início agora ao nosso SRE Talks número 2 de 2022, e é com grande satisfação que não são convidados, né? Que eu recebo aqui, os grandes amigos aqui que estão nessa jornada aqui desde o começo com a gente, o Taylor Moraes, o Alexandre Astolfo, não sabia nem que o nome dele era Alexandre, tá? Todo mundo conhece como Astolfo. Já começou, né? E o Paulo Henrique, né? O famoso PH, tá? O pessoal está conectando aqui, tá? A gente tá começando agora, passou um pouquinho das 19 horas, e aí a gente vai bater nesse papo aqui. Eu estou olhando aqui os comentários, tá? E à medida que vocês fizerem perguntas, eu vou tentar, na medida do possível, tá? Ir destacando as perguntas e respondendo o máximo de perguntas possíveis. Mas qual é a ideia do bate-papo de hoje, né? A gente começou o ano acelerado, né? Para tentar montar uma agenda bacana, para a gente dar atração na comunidade, de fato fazer a comunidade ter mais atividade, a gente conseguir fazer mais toques, mais troca de experiência, mais bootcamps, mais podcasts, e tá dando certo, tá? Então, assim, deixar logo desde o começo um convite, tá? Para todo mundo. Isso aqui é nosso, né? Então, assim, não são as mesmas pessoas que vão falar todas as semanas. Então, assim, toda vez que vocês quiserem compartilhar alguma coisa, é só entrar em contato, tá? É super democrático. A gente vem aqui e troca essa ideia, troca esse papo, conta experiência. O mais importante é contar a experiência, tá? Na verdade, a gente gosta muito mais dos casos de falha do que dos casos de sucesso. Então, se tiver um caso bem vergonhoso, né? Que você fazer o Hall of Shame, é bem bacana, porque todo mundo aprende com isso, né? Mas vamos lá, tá? Sem mais delongas, qual a ideia hoje, tá? Vamos discutir qual o significado de SRE em 2022, né? E aí isso nasceu quando a gente começou a discutir uma sessão, né? Um roteiro de sessões para o ano. E aí valia a pena a gente fazer uma reflexão, tá? A gente está aqui nessa... acho que a maior parte de nós, né, começou a discutir isso aqui em 2017, 2018, e todos nós aprendemos um bocado no processo. Todos nós... Eu falo isso, né? A gente conversou bastante isso, a gente escreveu em conjunto, né, um artigo para tentar... como teaser, tá? Para essa conversa. E eu sempre falo assim, né? A gente começou muito entusiasmado e um tanto ingênuo, né? Então a gente acreditou que SRE era a solução para tudo, né? Eu falei assim, um SRE ou Full Stack Engineer, tá? Aquele cara que resolve de parto de pulga até atracação de navio. O cara resolve qualquer coisa. Tanto que o mascote, né, do grupo, que foi sugestão do Astolfo, era o soldado Snafo, né? Que era aquele cara que o dia a dia dele era nadar com tubarão dentro... nadar no tubarão só com a faquinha na boca, né? O cara topava tudo. E a ideia desse bate-papo hoje aqui vamos olhar, tá? Tentar ressignificar. Não ressignificar, vamos tentar entender um pouco com mais profundidade o que é SRE, para que serve, fazer uma reflexão do que a gente aprendeu, tá? O que deu certo, o que deu errado, mas a gente acredita que foi uma questão de maturidade que algum dia vai dar certo, tá? E para puxar essa conversa aqui, tem poucos slides, tá? A ideia é a gente bater mais um papo aqui, mas tem poucos slides que eu acho que são legais para a gente pautar a conversa, tá? E tem um negócio aqui, eu tava... Assim, o meu lado nerd, tá? Não deixa... Ele talvez seja uma parte muito significativa de quem eu sou, né? Então, assim, quando a gente falou de redefinir, né? SRE, o que é e tal, minha cabeça sumiu aqui, mas não tem problema não, tô aqui, tá? A gente tem que entender se SRE é a resposta, tá? E a resposta que a gente começou ingênuo, né? Cheio de esperanças. Se SRE é a resposta, qual é a pergunta que a gente quer responder, né? E aí, quando a gente olha qual a pergunta que a gente quer responder, eu falo que o meu lado nerd, ele talvez seja mais significativo do que todas as outras perspectivas que eu tenha. A gente está dando referência aqui, eu não sei se quem conhece, tá? Quem é muito nerd, talvez conheça isso daqui, talvez nem tão nerd assim, que é o Grande Pensador Profundo. Essa figurinha aqui, do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E aí a historinha é muito legal, né? Que os seres super inteligentes ou hiperinteligentes, eles criaram um computador, né? Super poderoso, e eles perguntaram, né? Qual é a resposta para as questões fundamentais da vida, do universo e tudo mais. E aí o computador superpoderoso falou, tudo bem, eu vou processar essa resposta, só que vai demorar 7 milhões e meio de anos para eu processar isso daqui. 7 milhões e meio de anos depois, os seres hiperinteligentes foram lá e perguntaram para o computador, qual é a resposta para a vida, para o universo, para tudo mais? O computador respondeu, 42.
Aí falou assim, mas não faz sentido 42. Como assim a resposta é 42? Se vocês não compreenderem a pergunta, muito provavelmente vocês não vão compreender a resposta. Ele falou, tá, então eu queria... Qual é a pergunta? Ele falou, para descobrir a pergunta, você vai precisar de um computador muito mais poderoso do que eu, muito maior, e vai demorar mais ou menos 10 milhões de anos para processar isso daqui. Então, assim, a gente trouxe essa reflexão, né, de dizer, tá bom, para a gente entender de fato os próximos passos, o quanto a gente aprendeu, vamos tentar fazer uma desconstrução, né? Se a gente sabe que a resposta é SRE, qual é a pergunta, tá? O que a gente quer resolver com isso daqui? E tem um outro ponto, tá? Que eu acho que é legal, não sei se vocês viram, né? A gente tinha o Meetup, tá? Nosso grupo lá de Meetup, no meetup.com/SRE Brasil, ele tem lá 2.300 participantes já, com níveis variados de participação, de engajamento, mas assim, tem bastante gente. E a gente começou com o nosso mascote, né? Que é o soldado Snafo, só que a gente trocou agora por essa logo. E essa logo, ela tem um significado também, né? E eu achei o significado dela bem legal. Não porque eu ajudei a trabalhar na construção dela tal, não a arte gráfica, porque eu não tenho competência de fazer isso, tá? Mas o significado dela é legal. Então, assim, o que é isso daqui? É um dodecaedro dentro de um escudo, tá? O que significa isso? O dodecaedro é um poliedro regular, tá? Então, ele é considerado um sólido platônico. Então, ele, durante muito tempo, né, Platão considerava o dodecaedro como um sólido perfeito. Ele é capaz de representar o cosmo, o universo. E aí, é um sólido que tem 30 arestas, 20 vértices e 12 lados planos, para remeter lá ao tal do 12 factor, né? Então, assim, para escrever microserviços ou escrever aplicações que sejam assim, corretamente desenhadas e implementadas para rodar num ambiente distribuído, no ambiente de cloud, a gente sempre seguiu, né, as melhores práticas, né? Os 12 factors são considerados boas práticas para isso daqui. Mas por que o escudo? Por melhor que seja a construção, por melhor que seja a aplicação, se você não tiver um entorno operacional, ela não for robusto, você não tiver um ambiente operacionalmente robusto, ela não funciona, tá? Então essa é a historinha por trás do dodecaedro dentro de um escudo, tá bom? Mas dando uns passos aqui para frente, tá? O Astolfo fica dando risada, né? Assim, que esse negócio de nerd, quando eu mostrei o 42, ele já sabia o que era, né? E aí eu acho muito legal esse negócio de dizer, né, que, eu sou nerd, entendi isso daqui. Eu mostrei para algumas pessoas, tá? Eu falo assim, mas tá bom, hein? O que é isso daqui? O que esse aspirador está fazendo sentado aí junto do 42? É um pouco decepcionante, né? Mas vamos lá. Dando os passos aqui para frente. Então, assim, todo mundo conhece a hierarquia de práticas, tá? De SRE. Então, assim, se a gente tivesse que definir novamente, não definir novamente, tá? Mas discutir elas novamente, tá? Eu acho que a lógica também da pirâmide, né? Da pirâmide hierárquica, ela é muito legal, porque ela tem um potencial de mostrar prioridades, o que eu devo priorizar primeiro, né? Então, a base da pirâmide é a estrutura, então você começa da base da pirâmide e você avança. Só que, com o tempo que a gente aprendeu, para que serve cada base? Então, a ideia não é falar só sobre o que é aquela camada, mas para que, de fato, ela serve. O que você normalmente mede ou o que você quer atingir com aquilo ali, tá? Então, assim, a parte de monitoração, a base da pirâmide é monitoração, tá? No livro tem a monitoração. A gente interpretou isso como observability, que é um contexto muito mais amplo. Mas, assim, se a gente juntar monitoração e resposta de incidentes, a gente tem um objetivo, né? O que a gente busca com isso? Responder mais rápido e melhor. Então, assim, se a gente está resolvendo um problema de operações de TI, a gente precisa responder mais rápido e responder com mais precisão, né? Os múltiplos incidentes que vão acontecer com cada vez mais frequência, não necessariamente ele vai impactar o cliente, mas eles vão acontecer com maior frequência. As próximas camadas, a próxima camada especificamente, é uma camada muito, muito interessante, e aí o PH é o nosso expert aqui para falar nesse assunto, né? Quando a gente fala de RCA e post-mortem, ele tem um propósito também, que é, o que adianta eu responder mais rápido, eu responder com mais precisão, se tudo que eu fiz não disparar de alguma forma um processo de melhoria contínua, de aprendizado. Então, assim, quando você consegue observar o seu entorno melhor, você consegue entender o que está acontecendo, com isso daí você consegue responder melhor aos incidentes, isso obrigatoriamente tem que te permitir entender a causa raiz das coisas, e aí eu já falei isso algumas vezes, né? Ou as causas raiz das coisas, não é uma causa só, na verdade estão vários fatores que contribuem para aquilo, e de fato disparar um processo de aprendizado, né? Você precisa de fato continuar aprimorando isso daqui. As próximas camadas, tá? Procedimentos de teste, de release e capacity planning também tem um propósito,
tá? E a interpretação é, isso aqui serve para quê? Você assimilar mudanças frequentes. Então, assim, esse ambiente ele é muito mais dinâmico, ele muda muito mais frequentemente. Então, quando você começa a trabalhar nas práticas de teste, você estabelece estratégias de release, você começa a trabalhar a disciplina de capacity planning, que ela é completamente, não completamente, tá? Eu acho que termino usando exagerado, eu uso essas palavras, termino usando essas palavras com muita frequência, né? Mas ela é significativamente diferente do processo tradicional com um ambiente mais estável. Ele permite que você assimile essas mudanças. E aí você começa a aceitar uma realidade que não era o normal do modelo tradicional de gerir e de operar TI, que era um ambiente estável, é um ambiente muito mais dinâmico, onde as coisas mudam com muito mais frequência, né? E por fim, você tem o ciclo de desenvolvimento e a formação de produto, que você precisa desenvolver produtos melhores, produtos que atendam às necessidades dos clientes, dos usuários finais. Então, toda essa base da pirâmide, e a cereja do bolo, né, o pico da pirâmide é o quê? Eu tenho que ter um produto melhor, um produto digital, e aí, muito em linha, tá, do artigo que a gente escreveu, é muito difícil hoje desassociar, né, tecnologia de negócio. Então, assim, a ideia do produto fazer parte dessa pirâmide hierárquica de como a gente precisa melhorar a operação de TI, termina sendo muito relevante, né? Porque aquela lógica tradicional de separar, né? Se é que a gente conseguia separar o que é negócio e o que é TI, e que TI existe para servir o negócio, está cada vez mais confuso. Porque tecnologia da informação, ou tecnologia de modo geral, está cada vez mais embarcado, entranhado nos produtos. Então, assim, tecnologia e o produto termina sendo uma coisa só. E isso coloca uma pressão muito grande, tá? Nos profissionais de TI, que precisam resolver uma equação que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Que é uma equação complexa. Mas assim, seguindo adiante, tá? A gente discutiu aí as práticas. Então, assim, eu gosto de colocar assim, de que SRE é o que é um conjunto de práticas e princípios, né? Então, assim, prática é, como dizer aquela coisa de que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga, né? Prática é o que você faz, né? Princípio é como você pensa. E aí complicado, é bem complexo você mudar, porque tem muita de transformação cultural, tá? Eu acho que esse pessoal que está aqui hoje tem muita experiência para falar um pouco dessa parte de mudança cultural. Mas assim, você percebe o valor através da aplicação das práticas. Você não consegue traduzir ou transferir o valor de algo que você acredita, só que você pensa. Mas assim, esses princípios, essa parte cultural, essa parte do que você acredita, de como você tem pensamento sistêmico, você abraça risco, mas com responsabilidade, você sabe o que você precisa fazer para desenhar experimentos, e você tem objetivos claros, você consegue medir, reduzir desperdício, automatizar, para executar essas práticas. Tá? Então, assim, se a gente olhar o conjunto de práticas e princípios, basicamente tudo que está na pirâmide lá são as práticas, só que para executar aquelas práticas, você precisa abraçar ou mudar culturalmente ou entender os princípios que fazem parte de uma execução saudável daquelas práticas. E talvez aí esteja o maior aprendizado, tá? De verdade, implementar uma prática, implementar um processo, ele é razoavelmente simples. A primeira vez, executar ele em escala, ou executar ele repetidas vezes, e conseguir extrair valor daquilo, é muito complicado. E aí, como é que você consegue fazer isso? Você muda a cultura. Você começa a fazer com que aqueles princípios estejam embarcados no dia a dia das pessoas, tá? Mas assim, voltando para o... E aí eu vou acabar com essa delonga, tá? A gente vai passar para discutir isso daqui com o time. Mas se SRE é a resposta, né? Qual é a pergunta que a gente quer resolver? Né? Existe um problema relevante para ser resolvido. Tá? E aí tem um estudo do IDC, que ele é um estudo bem bacana, que ele fala que escassez de conhecimento em TI, tá? Ele vai afetar quase todas as organizações, 90%, até 2025. Isso vai representar um custo muito significativo, tá? São quase 7 trilhões globalmente, devido a algumas coisas. Atraso em lançamento de produtos, deterioração da satisfação dos clientes e perda de oportunidade de negócio. Então, quando a gente fala de tecnologia estar embarcado de alguma forma na construção dos produtos, a falta de profissionais ou de conhecimento em tecnologia ou como implementar tecnologia tem um efeito muito perverso nos negócios. Então, assim, existe um entendimento que está se formando, né? Está se criando um entendimento homogêneo de que isso precisa mudar. A gente precisa desenvolver conhecimento e tecnologia. E aí eu acho que isso daqui tem um aspecto importante, né? Dessa conversa aqui e do propósito desse grupo, que é democratizar isso daqui. Né? A gente vive numa sociedade que ela
apesar de ter uns termos, tá, em inglês, assim, muito do conteúdo que a gente cria é conteúdo em inglês. E a nossa população não fala inglês fluentemente. Então, assim, tem um aspecto que não só trocar experiência, mas também trocar experiência e habilitar outras pessoas é muito legal, tá? Então, o convite para que todos participem tem um aspecto não só de desenvolver as práticas, de formar novos profissionais, mas também dar oportunidade de inserir pessoas no mercado, tá? Isso é uma causa muito nobre. Mas vamos lá, qual o problema, tá? Profissionais de TI precisam mudar, tá? E profissionais de TI precisam tornar-se condutores de inovação, né? Então, assim, a construção do produto, tecnologia é uma coisa só, a gente precisa se transformar em condutor de inovação. Qual o problema, tá? O problema estrutural que existe. E, de novo, tá? Eu não quero aqui, ou não queremos aqui, né, soar como senhores da verdade que sabemos de tudo. Isso é um ponto de vista, tá? Então, aqui o debate é livre, tá? Pode discordar à vontade. É até bom, né? Discordar, porque a gente vai confrontar pontos de vista diferentes. Mas, assim, qual o problema que eu entendo que seja um problema estrutural, tá? E aí, eu sempre gosto de colocar o profissional, a pessoa no centro disso daqui. Porque quando a gente coloca a pessoa no centro, a gente entende o que a gente precisa mudar. A gente entende quais são as alavancas, o que a gente precisa construir. Eu não gosto de colocar assim, né? Eu vou colocar a aplicação no centro, eu vou colocar um microserviço no centro. Tem perspectivas interessantes que a gente pode discutir com relação a isso, mas eu gosto muito mais de dizer, deixa eu colocar a pessoa no centro, porque quando a gente olha a pessoa, é muito mais fácil ter empatia e saber o que a gente precisa criar. Mas qual o problema, tá? Então, olha assim, como é o processo tradicional de criação de valor com tecnologia, tá? Eu acho que muitos de nós aqui, de alguma forma, já passamos por isso daqui ou vivenciamos isso aqui nas empresas, tá? Pelo menos quem tem um pouco mais de idade, né, como eu. Alguns já estão no modelo mais novo e tal, que eu descobri outro dia, né? Tá trabalhando com um colega de trabalho, falei assim, não, eu tenho, acho que ele tinha, quando é que você nasceu? Eu falei assim, não, nasci no ano 2000. Eu disse, como assim no 2000? O que você está fazendo que não está na escola? Mas não, o cara já tem 22 anos, né? Então, não é eu que estou ficando velho mesmo. Mas vamos lá, profissional de TI. Como é que é o processo tradicional, tá? Faz escolha, tá? Os profissionais fazem o quê? Escolhas de tecnologias a partir de um conjunto limitado de opções, tá? Então, assim, se a gente comparar, a gente sempre teve acesso a muita tecnologia. Balela, tá? Comparado com o que a gente tem hoje, disponível em provedores de cloud, de serviços de tecnologia, a gente tinha muito pouca tecnologia. Então, era fácil, era fácil não, era possível, tá? Estudar, fazer um radar do mercado, entender o que tinha disponível e selecionar a partir daquilo ali. Quando eu fazia isso daqui, eu fazia o quê? Eu tinha que assimilar aquela tecnologia, tinha que aprender como é que ela funcionava, né? Uma vez que eu escolhia, ela fazia sentido no meu negócio, eu assimilava, aprendia como essa tecnologia funcionava e eu desenvolvia produtos e serviços de TI, né, para colocar em produção, para entregar para alguém utilizar. E aí, com o tempo, tá, eu utilizava essa tecnologia e a tecnologia era fundamentalmente utilizada para o quê? Otimizar e automatizar processos de negócio. Tá? Então, a gente tinha uma lógica muito clara que eu uso tecnologia para ganhar eficiência. Eu pego o processo de negócio, eu automatizo, eu torno ele mais preciso, mas eu uso tecnologia para isso. E ao longo do tempo, quando essa tecnologia se tornava obsoleta, né, eu mantinha ela durante um tempo, eu substituía quando aparecia alguma coisa melhor. Tá? Mas assim, esse custo de substituição também sempre foi muito alto. Tá? Mas era um processo que ele é um processo longo. Ele é um processo que, ao longo do tempo, a gente aprendeu a lidar com ele. Ele é um processo estável, simples, bem mais lento do que a gente experimenta hoje. Tá? E ele é um processo que ele é otimizado para produzir tecnologia. O que significa produzir tecnologia? Maximizar retorno sobre investimento. Então, assim, é um driver muito forte de eficiência e o tal do ROI. Assim, eu tenho um projeto de tecnologia que, se não tiver ROI, eu não consigo executar. Tá? O que é essa realidade que a gente vive hoje, tá? Que é uma pressão muito grande para entregar novas funcionalidades, de inovar, de engajar com os clientes, que eu chamei de um processo moderno, entre aspas. Porque, assim, processo moderno é legal até a página 2, né? Porque passou um dia, deixa de ser moderno, tem outro que é mais moderno que ele. Mas o desafio que a gente tem agora é, eu preciso escolher as tecnologias a partir de um número quase limitado de opções. Porque toda hora aparece alguma coisa. E isso gera um desconforto, uma angústia muito grande, né? Assim, pô, tem tanta coisa, eu com certeza estou abrindo mão de alguma coisa que pode ser muito boa. Mas eu tenho que fazer escolhas, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Então eu faço essas escolhas, eu assimilo, eu aprendo a utilizar esses serviços de tecnologia. Uma boa parte deles é como serviço já. Então, assim, o que eu preciso aprender,
é um pouco diferente, tá? A lógica de aprendizado, tá? Então, assim, a lógica de ter um profissional que é super profundo, né? O tal do profissional em T. O cara que é muito profundo na tecnologia específica, ele precisa ser equilibrado. Você tem que ter profundidade, mas assim, os profissionais, para serem eficientes, eles começam a ter muita amplitude. Ele precisa conhecer de muita coisa para ele ser eficiente no consumo das tecnologias. Ele utiliza da mesma forma, tá? Tecnologia para automatizar os processos e tal, e ele mantém o substituto ao longo do tempo, tá? Por quê? Como eu estou consumindo, na maior parte das vezes, serviços, eu não preciso, de fato, produtizar isso daqui, tá? É um processo que ele é mais curto, porque as tecnologias mudam o tempo inteiro e eu preciso destruir essas coisas e reconstruir, ressignificar elas. Ele é mais complexo, tá? E ele é mais complexo muito em função da quantidade de opções que eu tenho e da velocidade de substituição dessas tecnologias, da substituição dos produtos, tá? E é um processo que ele é otimizado ou deve ser otimizado para consumir serviços de tecnologia, ele tem que maximizar a entrega e experimentação, tá? Então, se a gente pensar assim, qual o problema que a gente quer resolver com isso? Eu acho que esse problema é um problema bem significativo. Quando a gente olha SRE, ele é a resposta para muita coisa, tá? Mas, de fato, o que é que a gente quer responder com SRE? Eu preciso fazer a transição, tá? Da esquerda para a direita. Eu preciso encontrar formas de habilitar que as pessoas consigam experimentar continuamente, elas consigam assimilar novas tecnologias, elas consigam criar e inovar novos produtos, mas que isso não cause impacto negativo para os usuários, que isso não impacte negativamente os clientes. E é uma questão de escala, tá? Eu preciso resolver uma questão de economia de escala. E economia de escala, né, pelo menos a definição econômica de economia de escala, é se eu tenho um problema e se eu colocar mais recurso, mais dinheiro, mais gente, eu não consigo manter uma taxa de crescimento ou de rendimento crescente, ele é um problema de escala. Eu preciso reconfigurar essa equação inteira, tá? Então, a ideia de falar sobre, tá bom, qual é o problema que a SRE quer resolver é justamente a parte do escudo. Eu sei que eu preciso me apropriar de um conjunto de tecnologias novo, ele é muito mais rápido, ele é muito mais complexo, eu preciso inovar, só que como é que eu faço isso sem afetar o bottom line, sem afetar o usuário final, sem afetar o cliente, tá? Então, assim, esse é o pano de fundo, tá? Para a gente começar uma conversa de... Todo mundo está aqui, de alguma forma, já passou, não, né? Já passou e está passando por desafios muito parecidos com esse daqui, né? Eu falei, né, como eu falei no começo, com muito entusiasmo, muita ingenuidade, e a parte de amadurecimento é legal, né, porque a gente vai deixando a ingenuidade de lado e vai aprendendo isso daqui. E aí eu queria passar um pouco a palavra para a gente bater papo mesmo, tá? E também, tá, quem tá aqui no chat, está acompanhando, eu consigo responder as perguntas aqui, mas porque eu vou passar na ordem específica, tá? Porque eu sei que cada um deles tem uma perspectiva complementar. Então, assim, a ideia, né, e eu agradeço muito eles terem topado bater esse papo aqui, é porque eles trazem a perspectiva única de partes da pirâmide, tá? E a gente vai começar da base da pirâmide para o topo, né? Então, começando com o Astolfo, né, o famoso Alexandre, brincadeira, para ele contar um pouco da experiência dele, tá? Assim, você começou lá em 2017, 2018, passou um monte de coisa, você olhou ferramenta, você olhou processo, você fez muita coisa que deu certo, com certeza você fez muita coisa que deu errado, você fez coisa que deu errado, mas você acha que foi questão de tempo, no futuro pode ser que dê certo. Conta um pouquinho para a gente o que você acha da sua experiência, né? E, de fato, qual o problema que a gente quer resolver com a SRE? Boa. Bom, vou começar o modelo, né, blogueirinho, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal, obrigado bastante pela presença aí, todo mundo. Obrigado demais, Ricardo, pelo convite. Foi bom demais alguns aqui reencontrar aqui, né? Tanto a Taylor quanto o PH, a gente acaba não se topando tanto assim. Realmente a gente foi bem. Acho que desbravamos muitas coisas, né? Mesmo porque a gente não teve muita opção. E eu acho que é um cenário que a gente vê hoje. A gente não tem opção de algumas coisas. A gente não tem a opção de deixar deixar de fazer algumas coisas, né? Então, no passado, realmente, a gente teve muita coisa, a gente aprendeu, porque o principal objetivo, eu vou tentar parar no máximo aqui para não afetar
os demais, né, e eu vou trazer algumas frases, então eu vou e volto no tempo, né. Uma frase que a gente aprendeu ao longo do tempo veio do Benjamin Cross, né, pra gente o Benjamin Sloss, né, não vou errar o nome do cara também, né, que é o Ben Trainor. O Ben Trainor, ele é o cara é o VP da Google, né, que é o responsável ali pelo termo SRE, assim, digamos assim, e ele foi um cara que trouxe uma frase que impactou demais quando eu li ela, assim, falei assim: "Poxa, a principal feature de um produto é a sua resiliência, né, a sua confiabilidade". Por que isso, né, explicando. Poxa, você pode fazer a coisa mais linda do mundo, né, e eu gosto sempre de colocar exemplos, o exemplo mais natural, né, você tá ali com Netflix produzindo conteúdos fantásticos e tudo mais, beleza, mas se você dá o play e não volta o vídeo, não vai te agregar valor. Então você como consumidor, você sente isso, né, e aí eu vou parar no máximo aí, né, porque aí tem outras pessoas aqui que podem entrar no mérito melhor disso, conhecem melhor mais do que eu. Então, para a gente começar a ter essa visão de: "Poxa, será que eu estou atendendo o meu cliente, se eu estou atendendo o meu consumidor?", a gente aprendeu, né, veio aprender que monitoração não era uma coisa suficiente, né, porque o nosso desafio, como o Ricardo bem falou, né, e aí é super difícil seguir a fala depois dessa introdução que ele fez, mas o desafio de escala, ele chega a ser cruel, porque ele não pede, permissão para acontecer, ele vem, né. E aí você está ali no desafio de como que você responde a isso. E para você responder isso bem, não tem outro jeito, né, você precisa ter uma noção do que está acontecendo dentro da sua aplicação, que aí cola na parte de observabilidade que o Ricardo comentou, né, do inglês observability. Eu vou fazer o possível para usar sempre os termos em português também, eu concordo muito com o Ricardo. Estamos aqui no Brasil, acho que a gente tem que produzir conteúdo em português, então eu vou fazer o possível, né. É difícil traduzir Kubernetes, mas aí a gente tenta ver o que sai disso aí, mas de qualquer forma o ponto aqui super importante é como que a gente consegue entender o que acontece dentro da aplicação, o que está acontecendo dentro do que o cliente está tentando fazer, se ele está conseguindo fazer, né. Então coisas que a gente aprendeu demais foi que e aí eu vou trazer, legal, vamos gerar log pra caramba, vamos aprender muito, então a gente fazia logs fantásticos, né, eventos de log enormes, bonitos, davam informação completa do que está acontecendo, bacana. Aí veio o nosso amigo desafio da escala. E aí, independente das ferramentas, e a gente já usou algumas, e a gente usa as tops de mercado e tudo mais, o que bateu? Poxa, a minha observabilidade ela tem que ter uma resposta rápida. E aí o volume de dados, ele não é tranquilo, né? E aí eu vou dar cases, exemplos, aí são números públicos que a gente tem. Aqui no Itaú, a gente está beirando mais de 115 tera de dado por dia só de evento de log. Né. E aí, negão, não tem como que você faz isso? Como que você parceia tudo isso? Como que você, de uma forma rápida, entende: "Ó, neste momento tá assim, no momento tá assado", e você vê esse acompanhamento, né. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu demais. Poxa, detalhamos muito em eventos de log. O que a gente aprendeu na sequência? Esse talvez não seja o melhor caminho para resposta rápida, né. Então esse foi um primeiro aprendizado. Poxa, mas tá bom, para onde eu corro? Métricas. Né, que é o segundo pilar da parte da observabilidade, né. Então, com 3 pilares, eu falei do primeiro, que é a parte de login, o segundo pilar, a parte de métricas, a gente falou assim: "Poxa, legal", mas aí vem o modelo tradicional na cabeça, mas métricas? Ah, CPU, memória, disco, né. Não, gente. E aí, essa é uma provocação super importante que a gente tem que evoluir. Métricas, a gente vai entrar no mérito de começar a falar de latência, começar a falar tempo de resposta, e aí, quando chegar ali no Taylor, quando ele for falar algumas coisas, ele vai falar assim: "Cara, mas eu preciso saber quantas estão sendo as transferências a quantidade de transferência, o valor de transferência médio que está acontecendo no X, quantidade de pessoas de São Paulo que estão vindo, sei lá o quê". Então você começa a trazer métricas, inclusive, do que a gente chama de métricas de negócio, que são métricas muito mais próximas ao cliente, que foi outra coisa que a gente aprendeu. Porque quando a gente falava de métricas originalmente, a gente queria olhar só por CPU, memória, disco, e isso é super importante. Toda vez que eu falo, eu gosto de frisar isso, que essa informação ela é crítica e super importante para termos. Temos que ter, ela vai apoiar demais o troubleshooting. Agora o receio ela é suficiente? Ela não vai ser para conseguir olhar uma visão de produto. De novo, o Taylor vai chegar lá nessa parte.
Então, passamos por 2 pontos e vários aprendizados, né? Então, a parte de métricas, o ponto é não podemos parar na parte de métricas mais simples, né? Tradicionais, a gente tem que entrar no mérito. E aí, tem 2 jeitos bacanas de fazer uma parte de métricas de uma maneira decente, né? Ou você vai no teu código e faz direito, né? Você externaliza essas métricas de alguma forma, ou você não faz. Ou seja, é o jeito, a única opção é você fazer mesmo, você tem que colocar a mão no teu código. Que foi outro aprendizado que a gente teve, que tudo que a gente tentou fazer de uma forma mais generalizada, demanda um padrão que, se você está começando agora, você starta com o padrão. Se você já tem software legado e tudo mais, criar um padrão é muito difícil, né? E aí, a gente entra num outro ponto super bacana, que é o terceiro pilar da observabilidade, que é o tracing, né, que é o rastreamento. Por que ele é importante? Para acelerar um ponto que o Ricardo falou, que o nosso desafio é responder um problema de uma forma mais rápida possível. E o tracing vai indicar para a gente quase que como se fosse um heat map, né? Aquele mapa de calor que vai trazer para a gente o quê? Começou tudo bem nesse microserviço, passou tudo bem aqui nesse banco de dados, tudo bem, só que agora tem uma comunicação complicada aqui com a fila. Poxa, o que pode estar acontecendo aqui? Né? Então, esse cenário de rastreamento, ele vai acelerar muito para a gente o ponto onde a gente vai ter que fazer eu ia falar deep dive, eu estou tentando fugir dos termos, gente, está difícil. Uma investigação mais profunda do qual é o problema. Né? Então, o tracing vai apoiar muito a gente. Então, assim, quando a gente fecha esse monte de informação, e aí esse é o ponto importante, quando o Ricardo fala muito do Scala, a gente está falando de sistemas e muitos sistemas e milhares de microserviços, né? Milhares de instâncias de banco de dados, milhares de filas, milhares de qualquer coisa. Isso é muita informação. E a gente precisa de uma estrutura robusta de observabilidade, né? Então, tem N ferramentas open source que garantem isso, com mais dificuldade, menos dificuldade, outras pagas também, mais dificuldade, menos dificuldade, que vão apoiar justamente na nossa visão do que é o que está acontecendo com a aplicação, né? Eu acho que com isso eu consigo, acho que talvez dar uma introduzida razoável aqui, Cardão, talvez acho que seja um bom start para observabilidade. O que você acha? Cara, assim, acho que você trouxe alguns pontos chave, tá? Até tentar fazer um recap aqui antes da gente seguir a conversa aqui, mas assim, tem uma parte que você falou que eu concordo 100%, que uma das questões de escala é econômica também, né? Assim, eu preciso habilitar telemetria, vou chamar de telemetria, assim, começar a usar uns termos diferentes, mas assim, eu preciso habilitar o que você não consegue medir, você não consegue melhorar. Né? E aí o nosso papo anterior com o Daniel, a gente falou sobre SLO, sobre SLIs, e ele foi muito no ponto, né? Como é que você, de fato, implementa o SLI, né? Que aí você tem que ter uma ligação de métricas, golden signals, e não é só definir o que você vai fazer, mas onde você vai implementar. Ele foi muito nessa linha, né? Assim, se você quer implementar SLI e a implementação sua for parsing de log, é o pior lugar para você fazer. Agora, o bom é inimigo do ótimo. Aliás, o ótimo é inimigo do bom, né? Se eles são inimigos, tá? Eu sempre erro a ordem deles. mas se você só pode fazer isso daqui, começa aí, tá? Passa. É melhor do que você não ter nada. Só que tem uma parte que ele é muito sensível e que acho que não tem resposta boa ainda, tá? Na verdade, assim, eu não conheço. Quem tiver resposta boa, pô, são todo ouvidos. Que é uma questão econômica. A gente armazena e processa muito dado, e a gente gera muito pouco valor a partir do que a gente armazena de informação. Assim, não faz muito sentido. A gente está evoluindo para um ambiente muito, muito mais complexo. E as respostas que a gente conhece hoje, vamos pegar os dois extremos que você falou, né? Vou processar, vou guardar tudo em logs e vou fazer o passo desses logs. Vou armazenar muita coisa e vou extrair muito pouco valor daquilo que eu armazenei. Vou armazenar, vou processar, isso tem um custo, precisa ser mantido durante um tempo, tal, tem lógica de rotação, mas eu vou gastar muito dinheiro para fazer isso daqui. E o valor que eu gero disso daqui eu não consigo medir. Pelo menos é difícil, né? Você criar um modelo que você mede isso daqui. Tem um problema. Eu vou instrumentar isso na aplicação. E aí é parte da experiência contínua, certo? O quão intrusivo eu vou fazer isso na aplicação?
Qual a melhor parte? Vai ser no cliente? Vai ser do lado do servidor? Eu vou instrumentar qualquer tipo de chamada? Eu vou ter uma classe que vai instrumentar qualquer método, só alguns? Ninguém sabe direito ainda, tá? Eu vou usar uma biblioteca específica de uma linguagem de programação, eu vou escrever a minha, porque a minha é muito mais legal, eu faço o tal do white box monitoring, né? Eu faço caixa branca, né? Ninguém sabe ainda, tá? Eu acho que tem muitas experiências bacanas, tem muita gente que pode compartilhar muita coisa, mas é um processo de aprendizado, né? Então, assim, só para a gente também não passar também a impressão, diz assim, ó, cara, está super resolvido, faz aqui que esse aqui é o caminho. E tem muita tecnologia, né, sendo desenvolvida para isso. As plataformas de container, né? Assim, o Kubernetes, não, o Voldemort, né? Não pode ser o Kubernetes, que não tem a tradução direta, mas a plataforma de orquestração de containers tem muita coisa que é melhor Kubernetes mesmo, tá? Que entrega isso daqui. Mas eu acho que você traz uma reflexão muito bacana, entendeu? A gente sabe o que a gente precisa fazer. O negócio é o como, tá? Então a lógica das conversas também é sempre essa, né? A gente começa com o porquê. E aí, é um negócio que eu não falei, tá? E eu acho que foi um papo que eu vi numa live outro dia e que me inspirou muito, né? Fala assim, ó, muitas pessoas sabem o que fazer, tá? Então, assim, é a questão do SRE. É o nosso tópico aqui, né? Algumas sabem como fazer, tá? Mas você só consegue melhorar se você souber por que fazer. Então, parte dessa conversa é vamos descobrir o porquê. E aí, dando seguimento, né? Passar para o PH, porque assim, a grande parte aqui é você descobrir uma coisa, vamos dizer assim, descobriu a pólvora, né? Brincando assim, a gente descobriu a pólvora, a gente precisa medir as coisas para melhorar. Isso daí tem impacto muito significativo na resposta dos incidentes. Você consegue entender os problemas, fazer correlação de eventos, entender o timeline. A gente, se fosse discutir aqui todas as opções possíveis de ferramentas que você já utilizou para fazer isso daqui, a gente vai longe, né? Mas como é que você destrava o PH? Como é que você aprende com o que você observa? Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço aí o convite. Um grande prazer estar aqui participando e falando aí para todos vocês. E vamos lá, vamos compartilhar um pouco aqui dos aprendizados, dar um overview aqui sobre tudo isso desde 2019. Desde 2019 eu trabalho... As coisas acontecem ao vivo na vida, né? Espera aí. Só um segundo. É só para mostrar que não é gravado, né? Na hora acontece, mas vamos lá. Vamos falar desde 2019 trabalhando aí com pós-mortem RCA, então tem algumas coisas aí que a gente aprendeu e dá para a gente compartilhar legal aqui com todo mundo que serve como os aprendizados. Então, bom, o ponto é esse, né? Quando a gente fala de pós-mortem, e eu vou tentar aqui seguir a linha do Astolfo aqui, concordo bastante nessa questão da gente trazer os termos para português. Pós-mortem, ele vem de uma palavra que é um exame que é feito após o óbito no cadáver para determinar a causa da morte, tá? Inclusive, nunca procurem no Google a palavra pós-mortem imagem, se vocês não gostaram, não façam, estou dando a dica. Mas, basicamente, o pós-mortem, ele serve para a gente aprender com nossos erros e evitar reincidências, tá? Assim, ele está naquele momento que o problema já aconteceu. Então, o ponto é, já aconteceu, já tivemos impacto, vamos aprender com isso e evitar que ele ocorra novamente. A melhor tradução que eu posso fazer é esse significado. E o pós-mortem ele vem com alguns diferenciais, né? O principal dele é a gente é o que a gente chama de cultura sem culpa, ou cultura blameless, né? Que a gente isola os fatos das pessoas. Então, quando a gente está tratando, como a gente está falando de um problema, quando a gente está tratando ali, descrevendo ele, ali descrevendo o que aconteceu, né? Escrevendo os planos de ação para evitar sua reincidência, a gente isola os fatos das pessoas. Então, a gente não cita os envolvidos. Exatamente para você ter liberdade para tratar sobre o problema. E essa questão da cultura sem culpa, né, ou de não apontar dedos, ou cultura blameless, como é o termo, o blameless culture, que é o termo original, ele teve origem na aviação e na saúde, né, onde ali erros têm aí impactos muito grandes, e a abordagem que é feita é sempre nesse sentido de aprendizado. E, bom, passando esse primeiro diferencial de blameless, né, de cultura sem culpa, a segunda diferença grande que o pós-mortem traz em relação a um processo de correção de problema é de compartilhamento de aprendizado. A gente vê várias empresas aí, inclusive, compartilhando pós-mortems públicos. Lembro de um caso que, com certeza, todo mundo foi afetado, foi em 4 de outubro do ano passado, que teve o outage do Facebook, né, do Meta, que saiu fora do ar do Facebook, o Messenger, o Instagram, saiu um monte de coisa fora do ar. E existe pós-mortem público sobre isso, tratando ali e explicando ali o que aconteceu. E quando você compartilha esse aprendizado, não
não citando os envolvidos, você dá a oportunidade das pessoas não caírem naquele mesmo erro novamente. Além de você tomar os seus planos de ação para remediar, que aquilo não aconteça novamente, quando você compartilha isso, você permite que outra empresa ou outro time que está na sua área de negócio ou mesmo dentro da sua própria empresa, leia aquilo, isso aqui pode acontecer comigo, eu também uso essa biblioteca, vou aplicar a mesma correção. Esse é o segundo grande diferencial do pós-mortem. Porque, em suma, é isso, né? A gente aplica nossos erros evitar a incidência. É um processo de correção de problema em causa raiz. Não passa muito além disso, assim, né? Tem várias descrições por aí, mas em sua essência, ele é isso. E muitas empresas aí trazem portais públicos para a publicação disso, né? Azure tem, a própria Google, a AWS tem o Pós-Event Summaries, Netflix, o Meta, o GitLab, tem bastante gente aí que compartilha esses conteúdos. Deixa eu fazer uma pergunta. Falou assim, né? Pô, então é fácil, né? Pô, é super sossegado, né? É só chegar e fazer. A partir de hoje, não tem mais como apontar dedo para ninguém tem mais culpa. E é só executar, né? É só tipo um decreto. É um pouquinho mais complicado, né? Opa, certo. E isso me lembra, Ricardo, uma pesquisa da Forrester Research, que eles pegaram várias empresas que aplicavam as práticas de SRE do Google e mediram ali o quanto de mudança era necessário para aplicar aquelas práticas dentro de outras empresas, né? E 46% você não tinha grandes mudanças para serem feitas, né? E pós-mortem se inclui nesses 46%, você não precisa de uma tecnologia específica para aplicar pós-mortem, você não precisa aplicar uma mudança de plataforma, ele é uma mudança de cultura. E isso traz outros desafios que são esses que a gente vai muito em linha aí da sua pergunta. E cultura são pessoas, não muda muito além disso. Então, o que vai acontecer? Deixa eu te fazer uma pergunta só complementar, tá? São dois aspectos de post-mortem que eu sempre fiquei curioso, tá? Um aspecto importante é, assim, eu acho que uma cultura sem culpa, né? E você de fato conseguir aprender, ele precisa de muito suporte da liderança, tá? Não funciona, tem muita coisa que funciona que é tipo ebulição, né? Ele vai de baixo para cima e vira verdade. Mas assim, essa parte especificamente, a liderança tem que encontrar formas de replicar essa mensagem, exercitar isso o tempo inteiro, né? Eu acho que esse é um aspecto que eu acho que tem pouca dúvida, né, com relação a isso daqui. Mas uma coisa que eu tenho dúvida é você fica bom com o tempo, como quase tudo na vida, tá? Então, fazer o exercício de post-mortem, ele requer prática. Você precisa o tempo inteiro fazer isso daqui. E aí, se você tiver alguma recomendação, principalmente quem está entrando nessa, tá? Porque assim, você tem que fazer isso daqui de forma recorrente. O primeiro não vai ser bom. E eu acho que tem algumas coisas que a gente não percebe, né? Mas a própria linguagem, o próprio vocabulário, a gente termina utilizando algumas palavras que remetem à culpa. E você não muda as pessoas do dia para a noite, né? Você não consegue mudar você mesmo, né? Do dia para a noite, né? Você tem alguma receita de dizer assim, ó, cara, você vai começar a fazer isso aqui, faz todos. Ou tipo assim, faz só alguns para os críticos. Faz para tudo, entendeu? Isso toma um tempo, né? Só que se quer melhorar, você tem que dedicar tempo a isso, né? Perfeitamente, Ricardo. Nessa linha, tem ali algumas dicas que eu posso compartilhar, né? Primeiro, esse ponto que você comentou, assim, a sua gestão executiva tem que patrocinar isso. Você fazer um processo de pós-mortem rodar legal, ele custa um orçamento. Você vai precisar de horas dedicadas para aquilo. É um processo de investigação de causa raiz. Você vai ter que chegar ali realmente na causa do problema e principalmente escrever planos e conseguir executar os planos para executar esses planos. Então, demanda ali uma escrita, né? Demanda ali um investimento. Então, assim, a tua gestão tem que patrocinar isso. Isso é o básico. Valor e aderência para o time que aplica, né? Assim, valor a gente sabe, assim, são as questões da gente resolver o problema em causa raiz, beleza, tratar isso de forma plena e compartilhar os aprendizados. Mas a aderência ao time é algo muito importante, porque você pode ter um processo de pós-morte que funciona para o time vizinho não funciona. O caminho aí é o quê? Tem um processo que comece leve, comece o mais básico possível. Bem na linha do que o Grandes comentou no nosso encontro passado, faça da maneira como você consegue, né? Depois você vai aprimorando, são interações. E essa questão de definir critérios claros para a gente disparar a necessidade de um pós-mortem é importantíssimo, porque ele tem um custo inerente de você fazer pós-mortem. Não existe como você fazer pós-mortem para tudo que dá errado na sua plataforma. E tem uma frase que eu gosto bastante, que vem diretamente do livro, que ela diz o seguinte, né? Um pós-mortem criado e não revisado poderia nem ter existido.
Na verdade, é melhor que não tivesse nenhum existido, porque senão você já cai numa situação que eu vi acontecer, ao vivo, presenciei. Você escreve um pós-mortem, foi investido ali todo um diagnóstico através dos planos de ação, como resolver aquilo, e os planos de ação não foram feitos. E aí, o que você tem? Em um curto período de tempo, teve a recorrência do mesmo incidente, pelo mesmo problema, e aí sim foi priorizado. Mas a ideia é que, se você faz um pós-mortem, ele tem que ser revisado. O ideal é que você tenha um fórum de revisão e de acompanhamento desses planos de ação. Primeiro, para dar ali a cadência naqueles planos e realmente garantir que eles sejam resolvidos. E também para até servir como divulgação dos aprendizados. Então, tem aí duas funções em uma. E escrever pós-mortem não é algo simples também. Além de exigir uma questão de tempo, também exige uma questão de você conseguir fazer isso de forma rápida. Porque o que acontece? Tem dois momentos principais ali na prática pós-mortem: a escrita e a resolução dos planos de ação. A escrita não pode demorar. Eu vou lembrar muito bem do incidente que aconteceu comigo na terça-feira de carnaval que me acionaram. Até essa semana eu estou lembrando bem. Mas se eu escrever ele na quarta-feira, eu vou lembrar melhor ainda. Se eu escrever na quarta-feira de cinza logo depois. Se me perguntarem daqui a um mês para escrever esse pós-mortem, eu não vou lembrar de nada. Quiçá se eu tiver logo. E aí a coisa começa a se perder. O que é o resultado disso, se você não escreve pós-mortem? Possível recorrência de incidente. Então, esse é o primeiro momento. Assim, a escrita ela não pode esperar. Aconteceu o problema, trigou o pós-mortem, né? Caiu no seu critério de pós-mortem, escreva o pós-mortem o mais rápido possível. E o próximo passo, que é o segundo momento, é a execução dos planos de ação. Dependendo da criticidade, o ideal, né? O ideal é que eles sejam resolvidos o mais rápido possível, mas a gente sabe que um time de tecnologia tem várias priorizações. E, às vezes, esses planos de ação, ou por uma questão de priorização, por uma questão de complexidade também, eles dependem de decisões de priorização, dependem de serem feitos, né? De serem priorizados. O Blameless ajuda muito nesse momento, porque quando você chega nesse ponto, você precisa ter apoio da sua gestão e falar do problema sem citar as pessoas, dá muita liberdade para você falar com a alta gestão, com o executivo. Mas também é necessário você olhar para aquilo e falar: putz, se isso aqui acontecer de novo, quais são os impactos? Então, esses dois momentos aí são chaves. Perfeito. Eu acho que está muito em linha aqui com o comentário do Rodrigo, né? Tá bom, o exercício é importante, agrega valor, conhecimento do time, só que como é que você torna esse conhecimento perene, né? Como é que você encontra formas de capturar isso daqui e isso ser institucionalizado, né? Isso se tornar conhecimento institucionalizado. Eu acho que assim, tem uma parte da cultura, quando você transforma a cultura, você começa a utilizar isso daqui, e eu tenho muita curiosidade, tá? Como as empresas estão utilizando, por exemplo, tecnologia para isso. Então, assim, hoje, se você começa a documentar essas coisas, você tem tecnologia para fazer transcrição, se você está gravando áudios, você consegue capturar texto, detectar palavras-chave, sentenças-chave, intenção. Isso daí, em algum momento, você pode capturar isso tudo, isso pode gerar muito valor. Tá? Mas assim, deixa eu dar um passo para frente aqui, até em função do horário. Eu vou dar uma provocada aqui, tá? Não tem resposta para isso, tá? É uma pergunta retórica. Tem resposta, mas é uma pergunta retórica. A gente falou lá quando viu a pirâmide que cada prática daquela, ela tem um propósito, né? Ela tem que gerar alguma coisa. Então, assim, o mais difícil para mim é como é que a gente mede o sucesso de observability, de monitoração. Porque ela tem, certo? Como é que você monitora quão bom você é em monitorar? É meio que recursiva, né? Então, você olha na parte de resposta de incidente, né? Então, você consegue medir aquilo ali. Quando você vai para post-mortem, que é um aspecto de como é que você mede a sua capacidade de aprender. É um negócio bacana, tá? Assim, quem estiver pensando em desenvolver um modelo para isso daqui, é uma métrica bacana. Eu não conheço, tá? Eu não conheço essa métrica daqui. Mas é uma métrica bacana de dizer assim, como é que você mede o quão você consegue aprender, o quão suscetível, o quão aberto você está a aprender esse tipo de coisa. Mas eu queria que a gente, caminhando para o final, passar para o Tailor, tá? Que a gente falou o seguinte, né? A gente pega aqui a base da pirâmide, o Tailor fala da parte da pirâmide inteira para cima, né? Que é a parte da criação do produto, né? Então, assim, mas não só a criação do produto. Qual a importância, como é que você vê essa transformação, tá? Como é que a gente vai tanto de incorporar essas coisas no desenvolvimento, na engenharia dos produtos e a conexão, tá? Desse negócio com o próprio design do produto, né? Tá virando tudo uma coisa indivisível, né? É isso. Boa, Ricardo. Obrigado aí. Agradecer também a presença, a participação da galera aí no LinkedIn, no Facebook. Obrigado aí você, Ricardo, pelo convite, pela parceria do artigo aí do dia, PH e Astolfo, parceiros aí de longas datas.
Vamos lá, gente. Cara, é assim, fiquei com a parte mais densa, que é a ponta da pirâmide. Particularmente eu gosto da base, porque a parte começa na base, né, e leva para o topo, mas se a gente for pensar fatiando, subindo aqui as camadas, eu sempre vejo que a base da pirâmide, a monitoração, ela está muito ligada à implementação, ferramentas e tudo mais. O próximo passo, o próximo layer, que é o tempo de resposta, já é uma combinação de como você faz a leitura dessas métricas, como que você enxerga o problema já num processo. E aí a próxima, que é o pós-mortem, é o processo, de verdade. Só que para essas fatias funcionarem bem, de verdade, de baixo para cima, de cima para baixo tem que ter um mindset diferente. Hoje, o que a gente sente, e falando especificamente aqui de produto digital, né? O produto digital ainda carrega heranças e carrega mindset do produto que era quase analógico, da indústria, e onde investir em itens que vão deixar mais confiáveis e mais seguro pode parecer não importantes. Então, a conscientização do produto, né, a conscientização de quem está ali na etapa dos Product Manager, e o mais legal, que é o sonho que eu um dia vou ver isso acontecer, é um PM dentro de uma sala de War Room, ajudando a entender o problema, e eu também quero o meu engenheiro de operações dentro de uma Session Discover, ajudando a construir o produto no design. Porque aqui, de verdade, é onde a gente começa a mudar o mindset para o negócio, para o time, para a precisão e para a velocidade que a gente tem que correr hoje em escala digital. Qualquer coisa que desvie o foco da entrega do produto, do retorno, do ROI, é custo e é ineficiência. E muitas vezes a gente negligencia etapas importantes da confiabilidade por conta dessas coisas, né? A gente acaba passando batido. Então, de cima para baixo, o mais importante, produto, engenharia de operações, tem que ser uma coisa muito bem alinhada. O próximo passo é a aceitação do negócio. O negócio tem que ter investimento nisso. Assim, o airbag e o ABS é obrigatório. Não é mais opcional, está no custo. Tem que vir. Não tem mais como não aceitar. Negócio tem que entender. E quando que negócio realmente sente um impacto, que aí é dolorido e geralmente os nossos CEOs doem. Quando cai um problema, a gente tem desastre de avião, não sabemos o que aconteceu, e aí você tem risco de marca, risco de imagem, cliente impactado, e aí é onde geralmente a gente tem uma visão doída, né, de como a gente consegue resolver o problema e cai na base. Mas a conscientização que negócio, desde a concepção do produto, tem que ter um investimento, e tem que ter o investimento tanto financeiro, mas do tempo, e dar a maturidade que o produto digital precisa para ter essa stack de SRE como um todo, e não só ferramenta, cultura, DevOps e tudo mais, é fundamental na base. É o mindset, porque o mindset ele vai vir descendo, né, da pirâmide, e aí a gente consegue chegar num nível melhor. By design, outra coisa que a gente já errou muito no passado, né? Eu já fiz muito código ao longo da minha vida. A gente, no máximo, era aquele log.txt, né? Num arquivinho raiz, numa pastinha raiz, e deixei aquilo por muito tempo. Pouco se preocupou, na verdade, e tinha poucos recursos, vamos dizer também, no começo para isso. E o design, é importante pensar em tempo de design, como que a gente vai capturar essas métricas, o que a gente vai medir e o que a gente vai fazer com elas. De novo, é o engenheiro de operações dentro do Discover, participando ali da Plane, ajudando a pensar dentro do custo viável de um produto digital, não importa o estágio que se é um MVP, se é um beta, se é um GA, o quanto que isso vai estar inserido ali na base, no design, né? Custos, que aqui tanto o Alexandre quanto o Astolfo quanto o PH comentaram, né, que escala, a gente guarda muito log, faz muita coisa, de verdade, o custo é muito preocupante. O negócio tem que entender que a gente está gravando isso, mas a gente, como tecnologia, tem meia culpa. A gente grava tudo de tudo, esquece do log rotate, armazena tudo que é. O Ricardo tá risado, ele sabe que já deve ter tido algum problema de disk full, porque não habilitou isso. Mas a gente gasta muito, talvez, por de armazenar, que às vezes a gente não sabe ou não vai precisar, porque está numa forma eficiência.
negócio tem que entender que é um investimento, mas a gente também tem que buscar ser preciso nesse tipo de coisa, pensando em custo. Ferramentas custam caro, o armazenamento custa caro. Fazer bom uso delas custa um pouco mais. Não tê-las é valor infinito, que a gente pode perder por não ter. Então, assim, a teoria de escala, em termos de custo, ela é super importante e a gente tem que ter isso também no DNA do mindset do produto. Tem que estar encaixado também. Escala, a gente cresceu, bombou. Cara, nosso produto digital aqui agora recebe 200 mil requisições por segundo. Estou preparado? Estou conseguindo sobreviver? Estou armazenando tudo aquilo que eu preciso? O meu cliente vive, meu cliente responde, atendo a funcionalidade do meu cliente, baseado na escala que eu me propus atender tecnicamente? As minhas stacks estão preparadas para isso? Perguntas que são necessárias quando você pensa num produto digital que pode ter uma gama enorme aí de escalabilidade e que a gente tem que estar preparado também como ferramentas para fazer tudo isso. O outro ponto da escala, quando der um problema, como que eu resolvo? Será que eu tenho equipe suficiente para resolver o meu problema, o meu troubleshooting? Será que eu já não deveria ter pensado em alguma coisa focada em automação, em bot, em ter uma inteligência por trás para ajudar minimamente nos incidentes mais leves ou alguma coisa que consiga fazer uma remediação de uma forma mais smart e eu também consiga não ter a mesma teoria de escala de sistema para a escala de equipes e pessoas, que a gente sabe que isso é bem mais finito, né, no dia a dia. Usar, por exemplo, inteligência, como o Ricardo comentou, o AIOps é algo que a gente fala bastante, mas tem muito para se descobrir disso ainda. A gente está muito longe da onde a gente pode chegar dessa questão de você ter a utilização de inteligência artificial com os dados, com tudo isso que você armazenou, onde negócio ajude a drivar isso, onde você tem as métricas e o comportamento do cliente e até mesmo a resolução dos problemas baseado em tudo que você armazena, né? E por último aqui, acho que pensando de cima para baixo, pessoas, como o Ricardo colocou lá, é o principal ponto. Acho que o conhecimento dos times, o conhecimento das equipes é fundamental, como cultura, né? Pensando como a cultura do SRE, os times têm que estar cada vez mais preparados, isso multidisciplinar. Eu acredito muito, né, de equipes de devs, equipes de engenharia preparadas para entrar em combate e ajudar quem é da engenharia de operações. Eu acredito muito nisso, porque todo mundo ganha no time de resolver as coisas. As ferramentas, se eu estou com as melhores ferramentas, as minhas ferramentas têm suporte adequado, as minhas ferramentas que monitoram, o meu enxoval tem garantia, se eu precisar do suporte técnico da ferramenta que eu estou usando para monitorar, eu tenho isso? Vocês já pararam para pensar que a redundância do meu avião em voo, se parou de funcionar ali o meu marcador, o que eu faço? Fiquei no escuro? Isso tem que entrar no custo do produto, mas lá na base, no design. Quando eu pensar em contratar uma ferramenta, quando eu tenho uma stack, um enxoval de monitoração, meu custo da plane eu vou ter que garantir que eu tenha um suporte também nas minhas ferramentas, porque ela também é um produto. E eu vou ter que cuidar, e eu vou ter um ciclo de vida, e eu vou ter que me atualizar. Então, acho que passando de cima para baixo, uma visão bem de negócio e confiabilidade, mas no sentido de que o produto digital ele tem que ser encarado esses pontos no design. É lá na sala de planning, é ali que começam as coisas. PM tem que ser convidado a participar de War Room. Engenheiro de confiabilidade tem que participar de Session Discovery. É isso. Pô, Ricardo, eu vou ter que roubar aqui, cara. Eu tenho que pegar um comentário aqui super importante, exemplos do que o Taylor comentou, e nesse finalzinho, eu acho que ele fez. A gente nem combinou, mas ele fez um puta gancho. Cara, uma das coisas que eu sempre comento com o pessoal, que a gente tem a gente como engenheiro de software, desenvolvedor e tudo mais, a gente tem aquele jeito brasileiro de ser que a gente acredita, cara. A gente confia que tudo vai dar certo, a gente acha isso. E aí, quando a gente faz esse exercício que ele comentou, de colocar o SRE dentro de uma Session Discovery ali, para tentar um desenho, de começar o desenho de solução, ele começa a fazer as perguntas super simples. E aí eu falo porque eu já fiz isso, né? Então a pergunta do tipo, legal, então você tem aqui uma comunicação com o banco de dados, o banco de dados é desse tamanho e tudo mais. E se o banco de dados estiver fora? Aí a pessoa olha para você com aquela cara assustada, assim, como assim? Se ele estiver fora, o que você vai fazer?
né? E eu nem tô entrando no mérito mais complexo da gente começar a falar o seguinte: poxa, como que eu mantenho o meu cliente satisfeito com o que ele precisava fazer, dado que. E aí, gente, se segurem aí nas cadeiras, problemas acontecerão. A gente vai, é a certeza da vida que a gente vai ter problema em produção, né? Qualquer que seja, vai ser banco de dados, estrutura de Kubernetes, independente, o problema vai acontecer. O ponto é como que a gente consegue montar uma arquitetura resiliente, e aí, da onde vem o pensamento, o conhecimento da resiliência? Vem desses aprendizados. Então, isso conecta demais para a gente começar a desenhar desde o começo, né? Eu vi que o Bezerra tá por aqui, ele sempre falava isso, né? Da gente falar de resiliência by design, né? Começar ali já desde o começo e entregar esse cara ali com todo esse aprendizado que a gente teve em produção, porque ele não pode acontecer de a gente simplesmente saiu do Arrum, acabou, igual o PH falou. Não pode, isso aí é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, trazer esse conhecimento naquele momento de montar uma arquitetura resiliente, porque ali, junto com o Product Manager, a gente vai falar assim, nossa, mas é caro fazer um produto resiliente. É caro. E aí? Então são decisões de negócio, não é mais uma decisão de tecnologia, é uma decisão de negócio. É isso que eu quero? Eu quero buscar uma disponibilidade, já que a gente falou de SLO, né, no encontro passado. Que disponibilidade que eu quero buscar? A de 99 é um custo, 99,9 é outro custo. E aí vai piorando. Então eu precisava fazer esse gancho, Ricardo. Obrigado, viu? Pô, cara, perfeito. É, assim, eu não quero me Ricardo, estender muito, não sei se vocês viram, é muito legal, tá? Essa lógica. Eu não sei se vocês viram, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, tá? Mas eu acho ela muito legal. Quando tem aquela. Tem um filme, né? Que é a tal da Guerra Mundial Z, né? Que fala sobre ataque zumbi e tal. E ele passa uma parte que ele fala. Acho que o Serviço Secreto Israelense, né? Que ele fala do 10º homem. O 10º homem ele tem uma missão, né? Quando todo mundo concorda com alguma coisa, o 10º homem é o tal do dissidente leal. O objetivo dele é o mesmo, só que ele é obrigado a discordar daquilo. Então ele tem que sempre olhar do lado de que, ó, vai dar errado. E provar que vai dar errado. Mas assim, é uma questão de muita maturidade cultural, né? Assim, ninguém fica com raiva daquele cara que diz que vai dar errado, porque o trabalho dele é mostrar que vai dar errado. Eu acho que no longo prazo todo mundo ganha. Deixa eu dar eu vou colocar um ponto aqui, tá? Que pode ser paradoxal e a gente está chegando no final aqui. Depois eu passo para vocês, só para vocês darem o palavra final, tá? De vocês. Mas aqui é que eu aprendi com isso aqui, tá? Assim, aprendi muita coisa, claro. Sempre que eu converso com vocês, eu aprendo alguma coisa nova. Mas assim, o que eu estou interpretando, tá? E aí eu acho que é um negócio muito bacana. É um insight que ficou para mim. Quando a gente olha a função do engenheiro de confiabilidade, eu gosto mais de engenheiro de operações, tá? O Tayolo usou bastante esse termo, porque eu acho que ele tem mais longevidade, né? A gente fala assim, engenheiro de, operações de TI, é como a gente é sustentável nisso. A confiabilidade faz parte do que a gente faz no dia a dia. Ele tem que balancear, né? Parte dele é reativo, é otimização de processo. A gente olha a base da pirâmide, basicamente é otimização de processo. Eu vou otimizar aquilo, vou automatizar aquilo, vou ser mais preciso, mais eficiente. A parte de cima é a parte do eu preciso construir coisas, eu preciso garantir que o produto tenha certas características embarcadas que permitam que ele seja resiliente. E aí você equilibra, né? Parte da pirâmide de baixo é processo, a parte de cima é engenharia. É como é que eu vou, de fato, garantir que o produto tenha esse embarcado. Só que a parte paradoxal, para mim, não é nem essa. A parte paradoxal é que, imagina assim, a gente falou, né? A gente falou, inclusive a gente discutiu isso no artigo. Se o meu modelo tradicional de entrega de valor sempre foi de construir para durar, eu construía coisas para durar, né? E o modelo novo eu tenho que construir para mudar, eu descarto com mais frequência. Não é paradoxal eu ter que ter mais, eu ter que investir mais para construir resiliência numa coisa descartável? É um negócio meio louco, né? Assim, eu vou ter que trabalhar, me esforçar mais, investir mais para investir numa coisa que vai mudar mais rápido. Já vai chegar uma outra tecnologia, uma outra coisa. Faz parte da dinâmica, mas é paradoxal. Mas eu passo para vocês, assim, passar um por um, tá? Quem quiser ir primeiro, tal, para a gente fechar aqui e se despedir do pessoal. Eu vou pegar essa, então. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar pro pessoal, né? Que é: empresas são feitas para durar, software é feito para refatorar, né? Conecta bastante aí. E aí, para mim, o grande ponto do tentando colocar a minha visão sobre essa pergunta paradoxal é que o importante, e aí vou puxar muito do que o PH falou aqui, é o aprendizado que a gente tem em uma entrega, né? E aquela entrega, ela
se ela deu errado, então ela entregou um valor da gente aprender alguma coisa, e se ela deu certo, a gente aprendeu como fazer alguma coisa e como a gente pode melhorar para as próximas, né? Então eu gosto muito de pensar dessa forma. Eu sei que aquele rabo de foguete desgraçado que você mandou aí, né? Como responder isso não é fácil, realmente não é tranquilo, mas eu gosto de olhar sempre na ótica mais otimista da coisa, que é, poxa, deu errado, aprendemos, deu certo, o que a gente aprendeu e estamos atendendo o cliente, e no final das contas o que a gente pode fazer ainda de melhor para atender cada vez melhor os nossos clientes. Fecho assim, cara. Muito bom. Eu vou dar na sequência aqui, então, Astor. Aqui pegando o gancho do que você comentou também, né? Acho que o maior temor do século hoje em dia, né? Quando a gente abre algum aplicativo, ou tá ali no Netflix, vai assistir o filme, ou tá assistindo o filme, aparece o load e morre o aplicativo. Eu acho que isso é aí onde as coisas quebram, né? E por trás disso, aí puxando um gancho aqui com o que o Tarô comentou, de ter novas tecnologias e ter suporte a essas tecnologias, né? Quando você está no on e ali aparece, entra em contato com o fornecedor, você está com tudo parado, aparece na console do produto, aí você precisa ter suporte, cara, porque senão aí fica complicado. Mas exatamente nesse ponto, assim, quando as coisas são feitas para mudar, principalmente aqui muito na visão de pós-mortem, né, é importante que a gente saiba aí pegar os pós-mortems e selecionar para investir o tempo neles, os que estão focados nas melhores práticas e aprendizados que se aplicam aí a várias versões e gerações dessa plataforma. Né? Que aí a gente vai conseguir, até bem linha com um pouco da pergunta do Rodrigo Moraes aqui, é bem nessa linha. Tá? Não é fácil fazer isso que eu comentei, mas o caminho é por aí. E como vocês viram aqui, como a gente está conversando, nada aqui é muito trivial, principalmente nesse ambiente onde as coisas são feitas para mudar, mas algumas coisas a gente sempre vai ter que fazer, como corrigir problema em causa raiz, como conhecer o nosso produto, evoluir cada vez mais, porque o load é o que não pode aparecer ali no meio de uma experiência. Bom, para fechar aqui a provocação, eu acho que combinando experiência, cicatriz de guerra, aprendizado contínuo, aonde você para de reinventar a roda, estuda o que tem de melhor e mais eficiente, e buscando ser cada vez mais simples e não com baixa qualidade, eu acho que dá para equilibrar coisas que serão descartadas, né? Mas que você teve, de fato, uma eficiência durante o período que você usou. O mais importante é, durante o período de uso, eu tenho a segurança de entregar aquela funcionalidade, aquela feature para o meu cliente. Se eu não tiver essa segurança, eu não deveria... A pergunta que eu sempre faço com relações parecidas é o seguinte: você, na pessoa física, usaria o produto que você cria na pessoa jurídica? Você confia em utilizar, em passar seus dados, pôr seus documentos, as informações pessoais nisso como um todo? Quando você remete a fazer uma coisa simples e em aprendizado, e buscar também uma questão de padronização, isso vira um ciclo, né? Uma cultura. Então, montar uma stack, montar um processo, uma cultura para monitorar uma coisa e evoluir essa coisa para outra, que é o que o Ricardo falou, não mais durável, e sim adaptável, flexível, esse aprendizado vai. E se você faz de uma forma smart, isso vai levando, melhorando, enxugando, mas vai seguindo. Esse padrão, esse contexto é fundamental. Então, para mim, o equilíbrio é isso, é você ter um aprendizado contínuo, né? Ter essa cultura do conhecimento e buscar sempre coisas novas, sai coisa nova direto para simplificar a nossa vida. A gente já veio de uma época aqui que lapidou pedra, bateu pedra para fazer fogo nessa parte de observability. Não precisa mais disso. Então, só que a gente tem que estar buscando isso sempre, ser mais simples, mais barato. E aí eu acho que a questão de montar, desmontar, vai ficando um negócio orgânico, cultural, e aí tudo fica mais leve. Acho que é muito disso. Mas o aprendizado é fundamental, ter esse ciclo de aprendizagem. Senão a gente vai continuar gravando no log.txt, numa pastinha, e dando pipe grep lá para poder descobrir as coisas.
Cara, não poderia ser melhor. Assim, vocês morderam a isca e responderam como esperado, né? A altura, né? Sempre. Eu acho que não é paradoxal de forma alguma, tá? Se você olha para o produto, a gente no começo falou, né? Olha para a pessoa, olha para a organização. Se você olha para o produto é descartável. Conhecimento não. O conhecimento é cumulativo. Então, é a experiência contínua. E a gente faz a provocação de novo, né? A gente tem que aprender e se desenvolver muito e saber fazer perguntas. A gente tem que melhorar muito e saber fazer as perguntas, porque sabendo fazer as perguntas, a gente vai dar o próximo passo, né? E a gente vai acumular conhecimento, e o conhecimento não é descartável, né? Eu acho que é a grande missão que a gente quer discutir aqui. Para respeitar o horário aqui, tá? Agradecer a todo mundo que participou, que veio aqui hoje, que prestigiou. Fica o convite, tá? Novamente, para quem quiser usar o espaço para falar, compartilhar a experiência, contar, fazer piada sem graça, tipo eu, tá à disposição, tá? A gente vai ter na sequência, tá? A gente já tem uma trilha, tá? Uma trilha de alguns talks já planejados. A gente vai ter sobre observability, e aí com mais detalhe, olhando ferramenta, olhando experiência. Vamos ter sobre resposta a incidente, vamos ter talks sobre post-mortem, análise de causa-raiz, que técnicas utilizar. E aí a gente fica à disposição, tá? A gente vai ter discussão sobre release, teste, a pilha inteira, tá? A gente está convidando pessoas para participar, mas os voluntários sempre são bem-vindos, né? Então, é isso aí, pessoal. Bom resto de semana para todo mundo e até a próxima. Valeu, Valeu, gente. Até mais. Até mais. Até mais.